Olá pessoal, tudo bem? Então nessa semana nós vamos utilizar o componentes de mapas do Codular para criar alguns aplicativos que fazem uso dos mapas. Antes, porém, é interessante a gente relembrar então o que são as coordenadas geográficas. Bom, então as coordenadas geográficas elas formam um sistema de localização que permite localizar qualquer ponto no planeta Terra. Ela é formada por linhas imaginárias, então essas linhas aqui que a gente está vendo. Essas linhas que elas são em paralelas que circulam o globo são chamadas de paralelos, tá? Então são a latitude. E as linhas que estão na vertical são os meridianos e representam a longitude. Bom, dessas linhas imaginárias, nós temos duas que são muito importantes, porque elas são a referência para a gente. Então, é a partir dela que nós vamos começar a contar ou alocar as demais linhas. Então, a primeira delas é a linha do Equador, que vai dividir a Terra no hemisfério norte e no hemisfério sul. E nós vamos ter aqui o meridiano de Greenwich, que vai dividir a Terra no hemisfério oeste e no hemisfério leste. Bom, aqui como a gente pode ver, então na linha do Equador, ela é o ponto zero, tá? E a partir dela, é como se a gente colocasse um transferidor aqui e começasse a contar graus, ângulos, né, a partir dessa linha. Então aqui a gente começa com 0, e aí vai aumentando 1, 2, 3 até o 10, depois 11, 12 até o 20, até chegar no Polo Norte, que é 90. Então a gente tem um ângulo de 90 graus aqui, tá? E eu posso colocar qualquer linha aqui dentro desses 90 graus. O mesmo ocorre aqui para o sul, tá? Então também vou ter graus aqui, 1, 2, 3, até chegar a 90, que é o sul, como a gente pode ver aqui, ó. Então, a linha do Equador é o 0 graus, e aí conforme a gente vai subindo tem 90 graus, e conforme a gente vai descendo a gente tem 90 graus. Aqui a gente considera esses graus do hemisfério sul como graus negativos, tá? Porque ele está descendo. E aqui na parte de cima a gente considera como positivo, porque está subindo. Isso em termos de latitude. Em termos de longitude, nós vamos dividir a Terra também, só que agora esses arcos eles não dão a volta inteira na Terra, tá? Eles começam, por exemplo, no Polo Norte e terminam no Polo Sul. É uma linha que pega metade do globo só. E aí a linha de referência para a gente vai ser o meridiano de Greenwich, esse vai ser o ponto zero, e conforme a gente vai se movendo para oeste, a gente vai aumentando os graus, então 0, 1, 2 até 10, depois 11, 12 até 20, até chegar do lado de cá, que é o 180, e a mesma coisa para o lado do hemisfério leste, tá? Então, 0 graus, conforme vou me movendo para cá, 1, 2, 3 até 10, até 20, até chegar no 180. Conforme eu me movo para oeste, eu tenho graus negativos, e conforme eu me movo para leste, eu tenho graus positivos. Bom, pessoal, então para facilitar a visualização, coloquei aqui um mapa, tá? E aí aqui nós temos então o meridiano de Greenwich, está localizado aí em 0, e nós temos a linha do Equador também, que está localizada em 0. Então aqui na linha do Equador, conforme a gente sobe, a gente vai de 0 até 90 graus, então está aumentando, e aqui para o lado de baixo, do hemisfério sul, então nós temos também 0 graus, e aí vai diminuindo, então menos 15, menos 30, até menos 90. Partindo do lado de cá, então conforme a gente se move para leste, aumenta os graus, então 0, 30, 60, e conforme a gente vai para o hemisfério oeste, a gente reduz os graus, né? Então 0, menos 30, menos 60, e assim vai. Bom, se a gente olhar isso daqui, é como se a gente tivesse um plano cartesiano, né? Então aqui seria o eixo Y e aqui o eixo X. Então, o que está nesse quadrante aqui é tudo positivo, então é positivo aqui. O que está nesse quadrante aqui é positivo em relação ao x, mas é negativo em relação ao y. Aqui é negativo dos dois lados, porque desce e vai para a esquerda. E aqui a gente tem positivo em relação ao y e negativo em relação ao x. O x, nesse caso aqui, vai ser a longitude, porque nele nós vamos conseguir medir aqui os meridianos. Então, quantos graus eu tenho entre o meridiano de Greenwich e uma determinada posição. E na coordenada y, nós vamos ter as latitudes. Então, eu consigo medir, por exemplo, a latitude aqui, que é a linha do Equador, e depois uma outra latitude aqui a 15 graus, uma outra latitude a 30 ou a 35, e aí isso serve para todas as latitudes. Bom, pessoal, então para exemplificar a localização de coordenadas, eu coloquei um ponto aqui para a gente descobrir qual que é a coordenada dele. E qual que vai ser a coordenada desse ponto, então? A coordenada vai ser o cruzamento entre a linha de meridiano e a linha aqui do paralelo. Bom, o que que a gente faz? Então aqui nós temos a coordenada 0, tá? E aqui depois nós temos, por exemplo, 15 graus, 30 graus, 45 graus, 60 graus. Tá? Então aqui, ó, 60 graus. E aqui nós temos 15 graus. Então, é como se eu estivesse marcando aqui, ó, um ponto no mapa, tá? Como se fosse um plano cartesiano mesmo. Então, esse ponto aqui, ele está localizado a 60x,
tá? Menos 60x e aqui menos 15y. Então, a coordenada dele vai ser menos 60 graus na longitude e menos 15 graus na latitude, tá? Bom, pessoal, e aí se eu tivesse esse pontinho aqui, ó, então um ponto aqui, como que eu faria para medir ele? Então, seria da mesma forma, né? Então, aqui eu tenho em x a minha longitude, e aí, então, eu teria uma medida aqui em graus nessa posição aqui. Isso daqui criaria para a gente uma linha também imaginária, tá? Que pegaria desde aqui e cruzaria o meu mapa inteiro. Bom, aqui mais ou menos a gente tem de 0 a 30, né, que seria 15, e aí metade de 15 seria, por exemplo, 7,5. E aqui a gente teria uma outra linha também, cruzando nesse ponto, tá, que viria desde aqui, cruzando o mapa, aí fecharia lá. Então, essa intersecção aqui entre as duas linhas seria a minha coordenada. Se aqui eu tenho de 0 e vai até 15, que seria provavelmente também 7,5. Então, essa coordenada aqui seria 7,5 em longitude e 7,5 na latitude. Bom, então para consolidar esse conhecimento, vamos pegar essas coordenadas aqui que a gente encontrou, desses dois pontos, e vamos jogar lá no Google Maps para a gente ver se realmente vai cair aqui. Então, esse ponto aqui, a longitude é menos 60 graus, e aqui a latitude é menos 15. Bom, então aqui eu estou com o Google Maps aberto, tá? E eu vou colocar aqui primeiro o valor da latitude, tá? Então é invertido, a latitude e longitude. Então primeiro a gente coloca o valor da coordenada y e depois da coordenada x. Aqui inverte um pouco. Então é menos 15 para y, vírgula para separar a latitude da longitude, e aí menos 60 para x, tá? Então menos 15 de latitude e menos 60 de longitude. Eu vou dar um Enter. Então ele pegou aqui para mim, ó, 15 graus a sul, e olhar aqui, ó, então 15 graus para o lado sul, tá certo? E ele tem que dar também 60 graus a oeste, e aqui tá lá 60 graus a oeste, tá? Então ele deu esse ponto aqui, a gente não tá vendo nada, vou diminuir um pouco o zoom, tá? Porque caiu no meio do mato, e aí o zoom é menor em áreas que não são povoadas, não são habitadas. E aí vamos então reduzir aqui um pouco, deu mais ou menos aqui, ó, certo? Que bate com o que a gente tinha visto lá. E aí eu vou colocar agora então 7,5, 7,5 graus, vírgula 7,5 graus. Eu vou dar um Enter, aqui ele colocou para mim, ó, 7 graus e 30 minutos, 0 segundos, a norte, então 7 graus e 30 minutos a norte, estão subindo, né? Estão no hemisfério norte. E aí também tem que ser 7 graus e 30 minutos, que é metade, também a leste. Ó, 7 graus e 30 minutos a leste. Tá? Também vou dar uma alterada no zoom aqui. E aí deu lá também aquele ponto no mesmo lugar que a gente traçou no mapa. Bom, pessoal, então a aula de hoje foi para a gente entender então um pouco sobre as coordenadas geográficas. Então, esses números grandes aqui, né, a gente vai utilizar bastante eles para construir os nossos mapas, para criar marcadores, criar linhas, rotas, né? Muitas vezes a gente vê isso daqui quando está trabalhando com o mapa, mas não entende muito bem o que ele quer dizer. Então, esses números aqui representam então a latitude, longitude, são medidas em graus com base então na linha do Equador e no meridiano de Greenwich. Então, são distâncias entre essas linhas imaginárias, tá ok? Em um determinado ponto. Bom, então na próxima aula a gente já vai ir para o Codular e vai tentar criar esses marcadores lá no aplicativo, tá? Então um abraço, até mais.